Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula da semana, onde eu vou estar apresentando a disciplina de softwares utilitários. Então aqui é o sumário dessa videoaula. Eu vou colocar para vocês como a disciplina está organizada em relação às semanas, conteúdos e atividades de cada semana, além da semana de recuperação. Vou definir brevemente o que são softwares utilitários e qual que vai ser a dinâmica da disciplina. O que eu quero que vocês aprendam, né? Qual é o foco da disciplina e o que eu espero de vocês no final dessa disciplina. Bom, a disciplina ela vai correr aí muito rápido. São 3 semanas apenas de disciplina e mais uma semana de recuperação para quem não completar os 60 pontos. A gente inicia no dia 20 de julho de 2021 e encerra no dia 23 de agosto de 2021. A recuperação é logo depois do dia 23, que é numa segunda. Então a recuperação começa na terça, dia 24 de agosto, e termina na segunda-feira, dia 30 de agosto. Aqui o prazo está um pouquinho maior, porque a gente vai ter férias nesse meio tempo ali, mas eu vou explicar mais para frente como que vai ser, né, essa questão das férias e o que isso interfere a organização da disciplina. Pessoal, então na primeira semana, que inicia-se no dia 20 de julho e encerra no dia 26 de julho, começa na segunda, começa na terça, termina na segunda, tá? Eu vou ter apenas um questionário valendo 20 pontos e eu tenho 3 videoaulas. Essa videoaula que eu estou gravando para vocês, a videoaula onde eu comento um pouquinho sobre backup de dados e sobre aplicativos para fazer o backup automático de dados, e além de um pouquinho sobre as mídias de armazenamento, beleza? Já a semana 2, que inicia-se dia 27, numa terça, e encerra no dia 2 de agosto, numa segunda, ela tem um questionário valendo 30 pontos. E além desse questionário, eu tenho 2 videoaulas. Uma sobre recuperação de dados, tá? E uma sobre os antivírus, firewall e atualizações para sistemas operacionais. Já a terceira semana, ela é a semana que fecha a disciplina. Então, aqui tem 20 pontos, aqui tem 30, e aí faltam 50 pontos que serão distribuídos nessa semana 3, que é a última semana da disciplina. 40 pontos de prova, 5 pontos de autoavaliação, onde vocês avaliam o desempenho e comprometimento de vocês em relação à disciplina, e 5 pontos da avaliação da disciplina, onde vocês avaliam o professor, o tutor e o conteúdo, ok? Ela inicia-se no dia 3 de agosto, tá? Que é numa terça-feira, ok? E ela encerra no dia 23 de agosto, que é numa segunda, tá? Por que que esse prazo tão longo aí, né, de mais de uma semana? Ela começa na terça, mas na quinta-feira começam as nossas férias, tá? Então, do dia 5 aqui até o dia 18, a gente não trabalha. Para vocês não ficarem injustiçados com isso, então, se a atividade começou na terça, se a semana 3 começou na terça, vocês vão ter o mesmo prazo das outras atividades, das outras semanas. Vocês têm a terça, a quarta, aí depois a quinta, dia 19, sexta, sábado, domingo e segunda. Ok? Então, só uma consideração aí em relação a essas férias no meio da nossa disciplina, tá? Mas não vai interferir muita coisa, não. Vocês vão ter um prazo maior para quem quiser fazer as atividades nas férias, ok? E aqui eu tenho 2 videoaulas nessa semana 3. E para quem não atingiu os 60 pontos, eu tenho a recuperação, que começa no dia 24 de agosto e é encerrada no dia 30 de agosto. Nessa recuperação, a primeira atividade é vocês fazerem todas as atividades pendentes
nas outras semanas. Então, qualquer atividade que vocês não fizeram aqui, vocês têm que refazer. Refazer não, né? Tem que fazer. E aí, depois que vocês fizerem as atividades pendentes, ou seja, atividades que vocês não fizeram, vocês são avaliados em uma prova valendo 100 pontos, tá? Bom, sobre a disciplina, o que são softwares utilitários? Então, o que significa esse utilitário? Ele tem uma relação direta com o sistema operacional. Ele vai ajudar na manutenção do sistema operacional, tá? Como assim na manutenção? Então, eu tenho aí softwares utilitários que vão me ajudar a tornar o meu computador mais rápido, né? A desfragmentação de disco. Eu tenho softwares para compactar arquivos. Eu tenho softwares utilitários relacionados à segurança, então antivírus, ao gerenciamento do sistema operacional. Então, tenho softwares utilitários relacionados ao gerenciamento de arquivos também, tá? Além dessa definição aqui, eu tenho uma segunda definição, tá? Um pouco mais informal, que é a seguinte: softwares utilitários, né? Software utilitário é qualquer programa não obrigatório para o funcionamento do computador, porém considerado extremamente útil para o seu bom funcionamento. Então, aqui qual que é um exemplo muito claro disso? Antivírus. Antivírus é um software utilitário. Ele não é obrigatório para o funcionamento do computador. O computador funciona mesmo se a gente não tiver um antivírus instalado, tá? Mas ele é extremamente útil para o seu bom funcionamento. Ele garante a segurança do computador em relação a vírus que possam entrar no seu computador através de aplicativos, jogos e assim por diante, tá ok? Então, alguns dos principais softwares utilitários, né? A gente tem softwares utilitários relacionados à compactação de arquivos. Compactar arquivos, qual que é a ideia aí, né? Colocar a extensão ali .zip, .rar. A ideia de compactar arquivos é diminuir o tamanho do arquivo. Mas como que é feito isso aí? Como que diminui um arquivo? O computador, né? Esse software de compactação, ele analisa o arquivo e busca padrões extensos. E aqueles padrões extensos no arquivo, ele muda para um outro símbolo qualquer. A título de exemplo aí, vamos supor que você tem um arquivo que tenha muita palavra utilitários, tá? Então eu não preciso, quando eu for compactar esse arquivo, eu posso substituir essa palavra utilitários pelo caractere asterisco. Tá? Então, nesse caso, sempre que eu ver a palavra utilitários nesse arquivo, eu vou substituir por asterisco. E aí, consequentemente, eu vou estar diminuindo o tamanho desse arquivo. Ah, professor, mas e aí depois? Como que eu faço para descompactar? Na hora que for descompactar, o próprio software utilitário de compactação de arquivo, ele já tem ali um cabeçalho informando, ó, todas as palavras utilitárias foram substituídas pelo caractere asterisco. Daí é só fazer o processo reverso, substituir asterisco por utilitários, tá bom? Então, a ideia é bem simples aí do que seriam esses compactadores de arquivos. O próximo exemplo é o desfragmentador de disco. Softwares utilitários para desfragmentar o disco. Qual que é a ideia aí, pessoal? Então, vamos imaginar que o disco, né? Eu vou salvar algumas informações no meu disco e aí eu guardo um espaço para cada arquivo. Então, por exemplo, eu guardei lá um espaço de, sei lá, 10 megas para o arquivo 1, aí logo em seguida 10 megas para o arquivo 2, tá? E aí, em um determinado momento, esse arquivo 1, ele foi atualizado, ele passou a ter 15 megas. Como que é feito isso pensando lá no computador? Logo depois dos 10 megas do arquivo 1, vem o arquivo 2. Então, eu não posso colocar os 15 megas do arquivo 1 todos juntos. Então, vai ficar 10 megas no começo e vai ter um apontador para os outros 5 megas daquele arquivo 1.
tá? Então, aí vocês imaginam isso feito o tempo todo no seu computador. Vai chegar um momento que um arquivo ele pode estar fragmentado no disco em várias partes do disco. E isso faz com que o seu computador fique mais lento, tá? Aí tem softwares utilitários que servem para desfragmentar o disco. O que que significa isso? Ele vai lá no seu disco, vai demorar um tempão para fazer essa ação aqui, tá? Mas aí vai colocar o arquivo todo de forma contínua no seu disco, tornando aí mais rápido o seu computador, a leitura dos arquivos e assim por diante. Ferramentas de backup. Eu não vou entrar muito aqui na explicação desses softwares para backup automático, até porque a nossa segunda videoaula, ela vai falar sobre backup de dados, tá bom? E sobre os antivírus, que também é assunto da nossa disciplina, mas aí já seria da nossa segunda semana de aula. A dinâmica da disciplina, tá? Então, como que eu vou agir em relação aos conteúdos da disciplina? Eu vou apresentar os softwares utilitários, né? Conceituar o que é um backup de dados, quais são os aplicativos de backup de dados, um pouquinho da diferença entre esses aplicativos, mas eu não vou focar na instalação deles. Porque a instalação de aplicativos, ela pode mudar dependendo do sistema operacional. Então, por exemplo, eu uso o Linux, pode ter um outro aluno aí que usa o Windows, aí pode ser 32 bits, 64 bits, e assim por diante. Então, o foco da disciplina não vai ser a instalação de aplicativos, embora eu vá colocar outras videoaulas, tá, de terceiros, ensinando como instalar e como usar o aplicativo, tá bom? Mas não é o foco da disciplina. O foco da disciplina é apresentar e diferenciar os aplicativos para cada tipo, né? Então, aplicativos aí, softwares utilitários para backup, softwares utilitários para antivírus e assim por diante. Mas a instalação não chega a ser o foco da disciplina, tá? Então, vocês podem instalar um antivírus X ou um antivírus Y de acordo com a sua preferência e necessidade. E ao final da disciplina, eu espero que vocês entendam, né, os principais softwares utilitários, tá? A importância desses softwares utilitários, entendam também que no nosso mundo aí da informática existem né, uma ampla variedade de aplicativos, cada um com vantagens e desvantagens. Então, cabe ao aluno também fazer essa pesquisa no que mais se adequa à realidade dele. Vai ser o antivírus X ou o antivírus Y? Vai ser o software para backup Cobian ou EasyUs? Então, assim, esse é o dever do aluno também, ainda mais pensando no nosso mundo da informática aí, onde a pesquisa também é muito importante, tá bom? Ainda assim, podem contar comigo para instalação de aplicativos, tá? Caso vocês se interessem com um ou mais aplicativos que eu venha a falar com vocês, ou até mesmo que vocês venham a pesquisar e não consigam instalar na máquina de vocês. Contem comigo aí para ajudar vocês tanto nessa instalação como em qualquer outro assunto, dúvida, conteúdo da disciplina. Essa é a referência usada na aula de hoje. Abraços, pessoal, se cuidem e bons estudos.